Aleluia, irmãos. O Senhor ama os irmãos. Os irmãos amam o Senhor. Nós amamos o Senhor e amamos também a sua palavra. Por isso, nesta manhã, nós vamos ter comunhão na palavra do Senhor. E queremos abrir nosso coração, voltar totalmente ao Senhor e rogar ao Senhor que as palavras do Senhor possam habitar ricamente em nossos corações. Então, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que os irmãos dessem o amém. Senhor, nós te amamos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Te agradecemos, Senhor, amém, por estarmos aqui nesse momento. Momento que nós vamos compartilhar a tua palavra. Momento que nós vamos desfrutar do teu falar. Que o nosso coração não se distraia, não se volte para outras coisas, mas que o nosso coração esteja centrado na tua palavra, centrado no Senhor. Senhor, confessamos a ti que precisamos da tua palavra. Sem a tua palavra nós não temos nada, Senhor. Não temos como avançar, não temos como viver a vida cristã, não temos como te agradar. Por isso, venha colocar tua palavra dentro de nós. Venha falar para dentro de cada um de nós. Venha nos conduzir. Ó Senhor Jesus, fala para nós, Senhor. Tu és tão misericordioso, tu és tão amoroso, tu és tão cuidadoso. O Senhor cuida da igreja. Ó Senhor Jesus, venha nos lavar com o jato d'água da palavra do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O tema de hoje é a promessa concedida aos que creem. Os irmãos creem? Amém. Então a promessa é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo o livro de Gálatas, um livro tão fundamental para a nossa vida cristã, tão fundamental para o propósito de Deus. O pano de fundo não é tão agradável porque os Gálatas que tinham sido levados ao Senhor pela fé, tinham sido levados a receber o Espírito pela fé, mas eles estavam se voltando para a lei, sendo iludidos, sendo fascinados pela lei. Então, Paulo teve que escrever essa carta aos Gálatas. Senhor Jesus. Amém. E nessa carta nós temos palavras de suma importância para a nossa vida, irmãos, tanto pessoal quanto coletiva. Quem quer viver de modo agradável ao Senhor? Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, na semana passada, nós já desfrutamos desse versículo, do capítulo 3, versículo 14, mas eu gostaria de ler com os irmãos novamente, para nós darmos início à palavra dessa manhã. Podemos ler juntos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos, em pequenos grupos, orar e ler esse versículo. Aleluia.
Recebemos pela fé. Recebemos pela fé. Nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, eu acho tremendo esse versículo porque Paulo nos traz uma grandiosa revelação. Essa revelação é de que a promessa feita a Abraão é o Espírito. Quantos falaram a respeito disso? E esse termo, o Espírito prometido, eu creio que está somente nesse versículo. Se os irmãos analisarem, talvez não vão encontrar um outro versículo falando do Espírito prometido. Irmãos, você recebeu uma grande bênção. Eu recebi uma grande bênção. A bênção de Abraão chegou até nós, em Jesus Cristo, e nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser só aqui que está aqui, mas esse termo assim, dessa maneira, irmãos, mas esse é um fato grandioso, essa é uma verdade gigantesca. Ó Senhor Jesus, e nós, irmãos, precisamos desfrutar dessa verdade, desfrutar com toda a intensidade, desfrutar com toda a realidade, usando nosso espírito para receber esse Espírito prometido, para receber toda a bênção, todas as riquezas espirituais que esse Espírito traz para nós. Ó Senhor Jesus, imagine você, o que seria de você sem o Espírito prometido? O que seria de você? O que seria de nós, irmãos? O que seria da igreja sem o Espírito prometido? Mas nós recebemos o Espírito. Aleluia! E esse o Espírito, irmãos, inclui todas as experiências do Deus triuno. A encarnação do Senhor, o viver humano do Senhor, tudo que Ele sofreu. Também, irmãos, prestem atenção, também a obediência que Ele aprendeu, também estão nesse Espírito. Irmãos, a obediência até a morte e morte de cruz. Você é obediente a tal ponto? Nós somos obedientes a tal ponto, mas no Espírito que nós recebemos, tem tal obediência. E o Senhor foi à morte, e a morte do Senhor, irmãos, acabou com todas as coisas negativas desse universo, derrotou Satanás, o pecado, os pecados, o mundo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor morreu por nós, pagou um alto preço, Ele cumpriu as exigências de Deus e foi à cruz por nós, morreu em nosso lugar. E essa morte também, irmãos, nós nos identificamos com essa morte, o nosso velho homem também morreu. Amém? Parece que na minha experiência não é bem assim. Mas, irmãos, quando nós estamos no Espírito, nosso velho homem é mortificado com os seus feitos. Amém? O Senhor ressuscitou. Hoje, primeiro dia da semana, hoje é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Que riqueza! Ele venceu a morte. Ele saiu da morte. Irmãos, Ele é o precursor. Nós também seremos ressuscitados ou seremos transfigurados. Nosso corpo também será um corpo de glória na volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, quantas coisas o Senhor fez por nós. Tudo que Deus é para nós.
tudo, olha só, e tudo que esse homem Jesus é, também é para nós. Então, todas as riquezas de Deus são para nós e estão nesse Espírito prometido. E todas as riquezas desse homem, Jesus, esse homem incomparável, refinado, perfeito, todas as suas virtudes, tudo o que ele experimentou, todas as suas riquezas também são para nós. Que tal isso, irmãos? É bom ou não? Você está contente ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter um sentimento profundo, irmãos, para não perdermos tudo que o Senhor realizou para nós, para não nos distrairmos. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Não se distraiam, não voltem para a lei, não queiram se esforçar na carne para querer agradar a Deus. O nosso negócio é com o Espírito. O nosso negócio é viver pela fé. Não nos esforçarmos na nossa carne. Não acharmos que nós temos essa capacidade no nosso homem caído de agradar a Deus. Então, irmãos, esse capítulo 3 é uma explanação, é até mesmo uma defesa. Paulo fala até mesmo como um advogado aqui, explicando de maneira tão clara que não tem sentido voltar para a lei, e que a lei mesmo não era o plano original de Deus. A lei foi acrescentada por uma situação do homem mesmo. Mas, irmãos, o plano original de Deus era nos conceder essa promessa. Essa promessa é para nós. É uma promessa de Deus. Então vamos a partir do versículo 15 agora. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é? Cristo. Quem é o descendente? É? Cristo. Irmãos, você já reparou que o Novo Testamento começa com essa realidade? Abra lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Então, quem é o descendente? É Isaac? Aqui está mostrando para nós, na realidade espiritual, o filho de Davi é Jesus. Jesus é o descendente. É nele que as promessas se realizam plenamente. É nele que as promessas se tornam concretas para nós, irmãos. Jesus Cristo, filho de Abraão. Irmãos, a Bíblia não é maravilhosa? Quem inspirou Mateus para falar isso aqui? O Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo está deixando claro para nós, em Gálatas, ao teu descendente que é Cristo. É para ele que foi feita a promessa. Versículo 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que é posterior, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Eu creio que esse termo aqui, abrogar, é um termo jurídico, né? Eu estava
vendo o que significa isso. Tem o termo derrogar também. Qual que é a diferença entre derrogar e abrogar? Opa, vamos entrar aqui. Como é que é, Jamil? Não, contrário. Contrário. Derrogar é parcialmente. Abrogar é anular totalmente. Desculpa aí, viu, Jamil? Revogar é anular totalmente. Irmãos, nada, prestem atenção, nada pôde revogar, abrogar, anular, aniquilar essa promessa. Aqui ele fala desfazer. Irmãos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir ou não? Está cumprido já. Graças a Deus. Essa promessa está cumprida. O Espírito prometido é nosso. Senhor Jesus, abra comigo Josué. Senhor Jesus. Josué. Capítulo 21. Cadê? Perdão, é o capítulo 24, irmãos. Não, também não é. Hã? Não, aquela que fala assim, das boas palavras que o Senhor... sim, perdão. 21:45. 21:45. Irmãos, me perdoem. Vamos lá. Vamos ler juntos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Fala para quem está perto de você, fala esse versículo aqui. Encoraje o irmão com esse versículo. Aleluia. Tudo se cumpriu. E tudo se cumprirá. Quem crê nisso aí, diga amém. Você crê nas promessas de Deus? Você crê na palavra do Senhor? Então, irmãos, nada pode desfazer a promessa do Senhor. A lei até pode ser fascinante para alguns. A lei pode enfeitiçar, pode falar, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero cumprir, eu quero me esforçar. Não, irmãos, está errando o alvo. Irmãos, o princípio no qual Deus prometeu a Abraão não foi no princípio da lei, foi no princípio da fé. Gálatas 3:6. Vamos ler juntos. Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Veja, irmãos, o Senhor estava tratando com Abraão no princípio da fé. Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado para justiça. Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14:13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Irmãos, nós somos justificados. Pelo quê? Pela fé. Você crê no Senhor? Crê em tudo que Ele realizou por você? Você é justificado.
nós somos justificados. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós estamos no princípio da fé. A fé é para nós. Versículo 18. Senhor Jesus. Só para reforçar aqui, que a aliança foi reforçada, foi confirmada. Vamos abrir antes em Gênesis capítulo 22. Versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Atenção aqui, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, descendência de Abraão será como as estrelas e como a areia na praia. São dois pontos aqui. Uma descendência celestial. Qual é a descendência celestial? Qual que é? São os judeus? E a descendência terrena é os judeus. Irmãos, nós somos a descendência celestial. Gálatas 3:7. Leia comigo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos. Então essa promessa se cumpre em quem? Nos da fé. Você é da fé? Nós somos da fé? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós somos da fé. Versículo 18 então. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa. Irmãos, nunca esqueçam. Foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Amém. Deus é um, irmãos. E Ele que prometeu. E Ele jurou por si mesmo. Vai cumprir ou não? Está cumprindo ou não? Vai faltar alguma coisa? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a lei foi adicionada. A lei foi um adicional. Que fala que 430 anos depois. Depois do quê? Que Deus fez uma aliança com Abraão, que Deus fez a promessa para Abraão. 430 anos depois é que veio a lei. Irmãos, até mesmo quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor falou assim: vamos para o deserto, ou vamos para o Monte Sinai, ali eu vou dar a lei para vocês? Foi isso que o Senhor falou? Não. O que o Senhor falou? Hã? Não, vamos fazer uma festa. Irmãos, fazer festa. O Senhor queria celebrar a festa. Ele não queria dar a lei. Mas a lei veio por quê? Que o homem achou que podia cumprir qualquer coisa que Deus falasse. Então, não vamos entrar nos versículos todos lá, mas o que o Senhor falar, nós faremos. Irmãos, o homem conhece a si mesmo? O homem sabe quem ele é? Então a lei veio para expor o homem. Você acha que está à altura? Então veja, a lei é essa. Você consegue cumprir?
Alguém pode ser justificado pela lei? Não. Mas a lei veio para expor as transgressões e, por outro lado, para guardar. Nós vamos ver um pouquinho mais. Por outro lado, para guardar o povo até Cristo. Amém? Irmãos, muitas vezes a gente se acha capaz, não se acha? Por isso que Paulo fala aqui, ó, no versículo... vamos lá, no 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Isso já foi falado, né, irmãos? Sois assim insensatos, irmãos. Paulo está querendo trazer os Gálatas à sensatez. Deixar de ser estúpidos, deixar de ser tolos. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, querer cumprir a lei no princípio do Antigo Testamento é querer se aperfeiçoar na carne, é voltar para trás. O Senhor quer que a gente vá para frente? O Senhor tinha uma promessa, o Senhor tinha algo tremendo para nós, nos deu, e os Gálatas estão querendo voltar para? Ó Senhor Jesus. Bom, voltando aqui. Então, irmãos, a lei foi adicionada, a lei expõe o homem, é como assim, vamos falar, tentar dar um exemplo aqui. Se eu caminhar 200 metros, eu fico cansado. Mas aí eu achei que estou cansado, estou extenuado, porque eu caminhei 200 metros. Aí vem um médico e fala assim: não, isso não é normal. Você deveria caminhar 5 quilômetros ou mais para ficar cansado desse jeito. Mas se o médico não falasse isso, para ele estava, não é? A lei nos expõe ou não? Já pensou se a lei não expusesse o homem? O homem acharia que tudo que ele faz está normal, não tem parâmetro, não tem padrão. A lei é um padrão daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus é, daquilo que Deus gosta e do que Deus não gosta. E a lei começa, lá os mandamentos começam com o quê? Amar a Deus. Então a lei expôs o homem ou não? Paulo mesmo fala assim, ó, a lei é boa, é santa, mas eu sou carnal. Tem defeito na lei? Não. Defeito sou eu sou carnal. E a lei exige, mas não dá vida. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas pode? A lei pode dar vida? Não, a lei exige. Mas a Escritura, versículo 22, encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Aleluia! Vamos ler juntos a partir de mediante a fé? Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Para quem foi concedida a promessa então, irmãos? Mediante a fé. Aleluia. Irmãos, graças ao Senhor pela fé. Nós cremos. Amém. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Irmãos, nós já estamos nesse futuro. Aqui está falando que lá no passado, e agora o futuro já chegou. Vem a hora e já chegou. Louvado seja o Senhor.
Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, nela guardados, irmãos. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé veio? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quem que é o aio? A lei. Só que agora aqui, irmãos, eu queria usar essa palavra, usar o que está aqui, para a gente entender uma coisa. Se você tem fé, se você anda pela fé, a lei está ultrapassada para você. Mas eu quero falar, se você não tem fé, é melhor você estar na lei. Porque a lei serviu de aio. Deu para entender? Então não é que o mundão aí está certo, não precisa de lei. Não, o mundão precisa de lei, sim. E mal cumpre o que tem. Não é verdade? E aí eu quero falar aos pais. Você tem medo de trazer lei para os seus filhos? Não tenha medo. A lei vai guardá-los até Cristo. Até o momento em que eles vão crer no Senhor. Amém? Muitos pais hoje não disciplinam, não trazem lei para os filhos, não trazem regras para os filhos. Por favor, não confundam o que nós estamos falando aqui para quem tem fé com aqueles que não têm fé. Criança ainda não tem fé. A criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe, né? Por quê? A mãe não deu lei. Quando eu falo mãe, inclua-se também, viu, pai? Não lave as mãos, não. Irmãos, isso é muito sério. O mundo quer Cristo. O mundo não quer Cristo. E o mundo quer lei? Também não quer lei. Por isso é essa bagunça que está aí. Ou você está contente com a situação do mundo? Ou o mundo está indo bem? Irmãos, imagine se não tivesse uma lei proibindo de matar. O que ia acontecer? Você está me perturbando. Pá! Esse já não me perturba mais. Tudo certo? Irmãos, então eu quero falar de maneira bem clara. Nossos filhos precisam de lei, precisam de disciplina, precisam de correção. Não fale assim, Deus vai ter misericórdia. Deus está tendo misericórdia de você já. Mas seu filho precisa que você esteja cuidando dele. Amém? Amém? Então vou ler um versículo aqui de Efésios, capítulo 6. Não podemos confundir as coisas, tá? Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, quem aqui é pai e às vezes fala para o filho fazer uma coisa e o filho não faz, e aí você fala assim, eu não falo mais também. É assim que funciona? Resolve? Não, já falei uma vez, não falo. Irmãos, nós temos... Pais, tem que falar muitas vezes. Tem que trazer disciplina. Tem que trazer ordem.
E a disciplina implica em você falar o que tem que fazer e também, quando não faz, tem que disciplinar. Alguma punição, algum castigo, alguma coisa que possa corrigir a rota. Por exemplo, você falar para a criança assim, nós vamos para a reunião. Ah, eu não quero. Qual que é a lei? Qual que é a lei para a criança? Vai. Nós vamos, você vai. Os irmãos estão entendendo ou não? Então, até nossos adolescentes, qual que é a experiência de Cristo que eles têm? Eles precisam de lei ainda ou não? Amém, irmãos? Está ajudando os irmãos ou não? Isso ajuda-nos ou não? A admoestação é você advertir. Eu sei, irmãos. Cansa. Hã? Sejam sinceros, cansa. Deus é aquele que não cansa. Para falar com você, olha só. Hebreus 1 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, o Antigo Testamento Deus falou muitas repetições, tem ou não? Falou a mesma coisa várias vezes e o povo ali não aceitando, mas o Senhor estava falando. E não só de uma maneira, mas também de outra maneira. Irmãos, cansa. Pergunto, cansa ou não? Sim. Cansa. Mas você quer ficar cansado agora? Ou ficar cansado depois? De buscar seu filho aonde você nem sabe onde está? De buscar seu filho, às vezes, numa bimboca, né? Procurando coisas inadequadas. Irmãos, vamos cansar agora. Vamos falar muitas vezes e de muitas maneiras. Vamos disciplinar? Sim. Vamos pôr regras? Sim. Olha, a pior coisa que um pai pode fazer é isso aqui, ó. Dar de ombros. É ou não é? Já falei, esse menino de 3 anos é o suficiente para entender todas as coisas. É? Não é? Irmãos, ele precisa de lei. Ele precisa de disciplina. Ele precisa do seu cuidado. Até Cristo vir. Quando Cristo vem, ele aprende a exercitar o Espírito, a viver pelo Espírito. Aí, irmãos, a gente vai acompanhando para ver se está no Espírito. E a gente precisa ajudar eles a voltar para o Espírito, a obedecer o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então a lei tem utilidade ou não? Amém. Voltando para Gálatas capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos repetir o versículo 25. Vamos repetir juntos? Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós cremos no Senhor e nos tornamos filhos de Deus. O que significa ser filho de Deus? Eu tenho a vida de Deus em mim. Você tem a vida de Deus em você. Você tem o Espírito. E é por essa vida que nós devemos viver hoje. Ó Senhor Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Irmãos, quem foi batizado em Cristo aí? Batizado foi imerso
Irmãos, é isso que nós precisamos hoje, estar imersos em Cristo, mergulhados em Cristo. De Cristo nos revestimos, Cristo nos encobre, Cristo nos reveste, nós estamos vestidos de Cristo, nós estamos dentro de Cristo. Essa deve ser a nossa esfera, a nossa atmosfera. Irmãos, nossa reunião deve estar em Cristo. Quando alguém vem aqui, deve ver o quê? Cristo. O irmão levanta, fala um hino, a irmã levanta, dá um testemunho rápido, e outro fala um versículo, e nós cantamos, e aí o que acontece? Estamos em Cristo, e as pessoas olham e veem Cristo na reunião, Cristo na igreja. Irmãos, as pessoas devem ver Cristo em nós, que nós devemos estar mergulhados em Cristo. Ó Senhor Jesus, a promessa é concedida aos que creem. O que é crer? Crer é receber. Crer é apreciar. Crer é abrir o coração. Crer é contemplar o Senhor. Crer é ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, quanta importância nós precisamos dar ao crer. E o principal do crer é ouvir de fé. Ter apreço pela palavra, irmãos. Apreciar no seu coração a palavra do Senhor. Não tomar a palavra do Senhor como qualquer outra palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é para você ser munido de fé. Municiado de fé. Ó Senhor Jesus. E aí, versículo 28, dessarte. Olha que palavra, não? Desse modo, dessarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, se nós nos revestimos de Cristo, nós perdemos a nossa identidade, a velha identidade. Você é judeu? Você é grego? Você é homem? Você é mulher? Você é escravo? Você é liberto? Não! Estamos revestidos de Cristo, somos um em Cristo. Amém. Irmãos, que riqueza! Amém. Tudo isso, irmãos, nos leva a receber essa promessa maravilhosa, a ser herdeiros de tudo isso. Versículo 29, vamos ler juntos? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Somos de Cristo? Amém. Somos descendentes de Abraão? Amém. Somos filhos de Abraão? Amém. E somos herdeiros segundo a promessa. Amém. Você é um herdeiro das riquezas insondáveis de Cristo. Ó Senhor Jesus, você crê na promessa? A promessa é para você. Se você não crê na promessa, Efésios capítulo 1. O que é importante, irmãos, é crer. Efésios 1, 17. Vamos ler a partir do 17, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que? Segundo a eficácia da força do seu poder. Suprema grandeza do seu poder para quem? Os que creem. Quem crê, recebe. Ó Senhor Jesus. Romanos 8. É importante, irmãos, nós nos situarmos. Aonde nós estamos?
de Cristo nos revestimos. Romanos 8:8. Por favor, leiam. Os que estão na carne. Quando a gente quer cumprir a lei no nosso esforço, não agrada a Deus porque está na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, sabe qual é a nossa grande luta? Vocês sabem, né? Claro que sabem. Qual que é a nossa grande luta? É não estar na carne. E estar aonde? No Espírito. No Espírito nós fazemos o bem ou o mal? É isso aí. Se nós estamos no Espírito, irmãos, nós vamos cumprir a lei até de olho fechado, como se diz, né? Mas, irmãos, fora do Espírito, querendo cumprir a lei, nós vamos cair. Deu para entender? Irmãos, como é importante você e eu entendermos que o nosso negócio é viver pela fé. É andar no Espírito. Isso é viver pela fé. Amém. Hebreus. Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, uma coisa que tem me incomodado é a questão da busca. Quanto nós investimos em buscar o Senhor, em ter comunhão com o Senhor, em buscar nele uma vida que agrade a Ele mesmo. Quanto nós investimos em ler a Bíblia? Ler a Bíblia é buscar o Senhor ou não? É. Quanto nós investimos em oração? Quanto nós investimos em comunhão com os irmãos? Comunhão, não conversa vã. Comunhão. Às vezes podemos estar em um grupo de irmãos, mas nada de comunhão. É só conversa fiada. Ah, você viu a última moda? Vi. E daí? Irmãos, vamos buscar o Senhor. Aqui tem um reforço, né? Adilson, qual que é o reforço aqui do buscar? Buscar. É você que falou para mim uma vez. É buscar com insistência, é buscar com perseverança. Entenderam, irmãos? Então, às vezes você fala, eu busquei o Senhor, não senti nada. Você buscou com perseverança? Esses dias nós estávamos vendo Atos 19. Ali, os efésios ficaram quase 2 horas falando uma coisa lá. Grande é Diana dos Efésios. Nós ficamos quase 2 horas invocando o nome do Senhor, irmãos? Hã? Na sua casa você fica 2 horas invocando o nome do Senhor, você fica 1 hora em oração. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, com perseverança. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é, que Ele pode te suster, Ele pode te alimentar, Ele pode te manter, e que se torna galardoador. Ele vai te presentear, Ele vai te retribuir, Ele vai te dar riquezas dos que o buscam. Irmãos, quem crê nisso aí? Amém. Vamos buscar mais o Senhor ou não? Amém. Versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus. Veja aqui. Vamos ler juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
retroceder ao que os Gálatas estavam fazendo. Irmãos, o justo deve viver pela fé. 39, vamos ler juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé. Nós somos da fé. Não somos dos que? Vamos voltar para trás? Não. O justo viverá por fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, todas as riquezas espirituais que Deus tem, você pode absorver, assimilar pela fé. Tornar isso real na sua vida. Ó Senhor Jesus, então nós cremos, nós recebemos e nós queremos viver pela fé. Voltando para Gálatas, para encerrar. Então, versículo 29, novamente, vamos ler juntos. 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você crê? Amém. A promessa é garantida para você. O próprio Cristo é nossa herança. Amém. Quem quer trocar Cristo aí por outra herança aí? Um terreno, uma mansãozinha. Irmãos, não, nós queremos Cristo. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar pela fé. Amém? Ó Senhor Jesus, espero que os irmãos estejam encorajados e claros que o nosso negócio é uma vida por fé, é uma vida no Espírito. E nós devemos buscar isso. Essa promessa é garantida aos que creem. Então os irmãos podem vir compartilhar, sejam breves no ponto e entreguem mais de Cristo para os irmãos. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Obrigado, irmão. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã, né, que desfrutamos do Senhor. Irmãos, eu confesso que estou embriagado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A palavra trouxe para nós. Mas fala do que está embriagado. Aleluia, do Espírito, Senhor. Eu estou suando aqui, irmão. Senhor Jesus, eu não vi a hora, né, de que o irmão encerrasse a palavra ali, só ali. E estivesse aqui para compartilhar. Então, eu sempre ouvia um irmão dizer, eu vou até lá, mas não sei o que vou dizer. Senhor Jesus. Então, eu confesso aos irmãos, né, que o tempo não dá para todos aqui que querem vir compartilhar, né? Então a gente tem que ser breve. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E eu vibro para cada um que estão nos assistindo, né? Que não pôde vir. E esse versículo 3,14 de Gálatas. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Essa é vibrar, né? Quando está assistindo um jogo lá, você está no campo, que marca um gol lá, até machuca o outro que está do lado, não é verdade? Mas nós desfrutamos no Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa sempre estar nos conduzindo, né, irmão? Que nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito. E tudo isso vem pela fé. Senhor Jesus, eu quero ler o versículo aqui de Gálatas 3,14.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, ontem, uma palavra que também trouxe para nós, né? Eu, desde o finalzinho de 90, eu não sei quantos anos deu, 30 e poucos. Senhor Jesus, que nós temos que estar participantes, né? Da palavra, participando de todos. Não, assim, se eu fosse falar, eu estava sendo conivente, né? Com alguma coisa. Mas nós temos que estar sempre no Senhor e sendo guiados pelo Espírito. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Irmãos, aleluia! Amém. Eu não podia deixar de vir compartilhar com os irmãos. É um tempo atrás, como os irmãos sabem, que nós mudamos de cidade e minhas crianças eram pequenas. A gente não sabia o que encontrar pela frente, mas nós fomos pela fé, cuidando dos nossos filhos, né? A gente levava a vida da igreja, né, na nossa casa. E o que teve de mais precioso foi levar o serviço de criança em cada cidade que nós fomos, né? Principalmente lá em Ourinhos. E era incrível, porque a gente sempre tinha reunião. E quando chegamos lá, não tinha nenhuma reunião, né? Era só uma no domingo. E quando chegava às 6 horas da tarde, eu lembro que meus filhos se agitavam, né? Querendo tomar banho, querendo se aprontar para ir para a reunião, mas não tinha reunião. E a gente orava muito. Um dia eu estava lá lavando roupa, né? E o Tito pegou e saiu. E eu fiquei orando por ele. Dali a pouco ele voltou todo feliz que tinha encontrado um casal para cuidar, né? E foi aí que foi começando, né? E o serviço de criança... Como que foi precioso, porque eu nunca precisei falar para meus filhos, vamos, eles mesmos falavam, vamos para a reunião, mamãe, vamos para a reunião ganhar, e eles fizeram amizade, formaram, depois quando chegou de jovens, eles formaram o serviço de música, foi precioso, irmãos. Então eu vi assim, que nós não precisamos temer nada, nós confiar na promessa do Senhor e levar nossos filhos, né? Levar, o Senhor vai nos levando. Amém. Oh, Senhor Jesus, eu vou tentar não chorar, irmãos. Enquanto o Alexandre falava sobre a disciplina dos pais, o cuidado que os pais têm que ter, eu lembrei dos meus pais. Eu queria agradecer eles e também aos irmãos. Tem muitos irmãos aqui que viram eu crescer, me carregaram no colo. E se eu estou aqui, é fruto da misericórdia do Senhor, dos meus pais. Ai, não quero chorar. É fruto desse cuidado dos meus pais, da disciplina deles. Amém. Quando precisava, o chinelo voava em casa. E também dos irmãos. Eu lembro na salinha, eu não vou citar nomes porque eu vou esquecer, porque foram muitos irmãos que nem estão mais aqui, mas que eu sentia o cuidado, o amor deles, a preocupação. E amém. Como a Iria falou, o serviço das crianças era tão bom assim que meus pais não precisavam ficar falando, vamos para a reunião. Não, eu queria ir. Verdade. Lógico, uma birra ou outra acontecia amém. Ali, né? É criança. Mas eu tinha essa iniciativa. Amém. E também teve uma fase na adolescência que meus pais não iam tanto. Só que aí eu ia com a minha irmã, eu arrastava ela para ir comigo. Por quê? Porque eu amo isso, entendeu? E esse cuidado reflete hoje. Eu tenho as minhas imperfeições, os meus defeitos, mas isso é fruto amém, do cuidado deles e de vocês. Amém. E eu sou muito grata a isso. Amém. Eu trabalho com marketing, né? E aí eu fico por dentro do que acontece nas redes sociais e tudo mais. E, assim, eu vejo muitos adolescentes se expondo no TikTok, no Instagram, e aquilo dói muito, porque eu penso nos adolescentes daqui, eu penso nas crianças, e hoje em dia o celular é muito fácil, né, ter acesso. Então, eu não sou mãe, né? Mas, assim, uma palavra para os pais...
venham com seus filhos ver no celular, evite dar o celular e cuidem deles ao máximo, porque no mundo eles não têm dó. Não tem dó de nada. É verdade. E eu lembrei de um hino que cantava na salinha que fala: Cristo é minha vida, meu tesouro é. Por nada eu venderei, Amém. mas sempre o amarei. Amém. Tudo neste mundo, seja o que for, Verdade. nunca valerá mais que Cristo, meu Senhor. Amém. Obrigada, irmãos. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Simplesmente pela fé, cada dia que vier, em tormenta ou em paz, ama Cristo e nada mais. Seu Espírito me encheu, Aleluia! e meu ser se resplandecer. Eu fui da vida e faz, ama Cristo e nada mais. Amém. De todo o coração. Irmãos, vou contar a experiência. Experiência pequena, mas cheia de glória. Aleluia! Irmão, passei para abastecer o meu Uninho 86 e falei para a frentista, põe vintão. Aí ela olhou para mim, não você vai com esse vintão. Aí eu preguei. O que você acha, Ramilton? Preguei. Aí peguei e falei para ela, simplesmente pela fé, cantei um pouquinho o hino, simplesmente pela fé, cada dia que vier. Irmãos, toda situação o Senhor mostra para você pregar o evangelho. Põe vintão e andei bastante, foi, Ramilton? Com vintão, glória a Deus! Aleluia! Irmão, são experiências que você deve ter na sua vida. Tá, vai para ser vintão, você tem vintão. Mas aí, de tarde, eu tinha trezentão no bolso já, entendeu? Você entendeu, irmão? O senhor já arrumou trampo lá e ganhamos. Irmãos, a fé é a existência das coisas que se esperem e convicção de fatos que não se vê. Irmão, eu vou contar a minha experiência, tá? Minha experiência, eu não sou mais que vocês. De madrugada eu vou orar. Joelho na minha cama. Amém. Se eu não comer, eu tenho que ter fé. Ó Senhor Jesus. O senhor está comigo ali ou não? Tá. Irmão, comigo o braço do Senhor é assim. Eu joelhei na minha cama, na ponta da minha cama. Né? Ali no chão ali. Tá aqui a cara no chão. O senhor está ali, irmão. Tá bem. Onde não está? Amém, Sá. Joelhado de fé. É isso daí, fé é isso daí, tá? Ele está ali, não, ele está dentro de mim e ele vai orar por mim. E eu vou parar por aqui, tá? Olha, e você que está em casa aí, ó. Senhor Jesus. Simplesmente pela fé, cada dia que vier, em tormenta ou em paz, ame a Cristo e nada mais. Mas eu amo minha querida que está comigo há 51 anos, pelo amor de Deus, tá bom? Irmão, Claudinho, eu vou passar a bolha de fogo. Falou, mano? Amém! Então vai, Claudinho. Ó Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus, Filho, irmão, deixa eu falar. as promessas concedidas aos que creem. Aleluia! Eu não escutei. Eu- Eu tô meio surda, mas é a idade, fica meio. Precisei levantar, sabe por quê, irmão? Senhor Jesus. É, né? O irmão falou muito que a gente precisa ser disciplinado. E quando a gente é pequeno, não tem como. Você fala, daqui a pouco você vira a costa. Eu tenho essa experiência, que eu tenho 5 filhos e 8 netos. Você fala, virou a costa, o bicho quer fazer de novo. Então você tem que estar ali. Agora o meu negócio foi diferente. Logo de cara, Senhor Jesus, minha mãe largou do meu pai, eu com 4 anos fui morar na casa de um tio e minha tia que veio a ser irmã da minha mãe. Olha, irmão, só não tem o tamanho, mas deveria ser bem terrível. Sabe por quê? Apanhava cedo, de tarde, de noite. E por ele não ser meu pai, ele arrebentava comigo. Mas eu percebi que eu era uma criatura indisciplinada. Era na escola, ia ver minhas notas, era 30, 40, e olha lá quando não era 0. Senhor Jesus. O que esse caboclo faz? Ele falava para minha tia. Ele vai apanhar. Cor em cima. Não, pensa que a conversa dele era, Cláudio, vai pegar lá os seus cadernos. Eu ia pegar. Eu, muitas vezes, não fazia o que era necessário. Irmão, lá se vinha a coisa, já dobrava assim de fogo em cima.
Bom, chegava tudo cheio de hematoma, para a cara, para a perna. A professora falou, o que aconteceu com você, Cláudio? Eu falei, eu sou um homem terrível, que hoje eu sei quem eu fui. Precisava ter uma disciplina. E aí, com a graça divina, o Senhor fez os meus filhos, né? Eu também, não sei se é porque a gente aprende com aquela convivência, eu também não, eu não dou, Senhor Jesus, não dá moleza para os filhos, não, pergunta para minha esposa. Couro, fulano, couro. Eles tinham até medo, o meu pai está chegando. Irmão, é aquilo que a gente aprendeu. Senhor Jesus, mas isso me guardou. Com a glória do Senhor, isso me guardou. Naquele momento era lei, mas com a graça divinal, o Senhor um dia me achou. Glória ao Senhor, aleluia! Irmão, eu fiquei muito feliz, porque além de me guardar, guardou meus filhos. Olha, meus filhos tudo foi criado dentro da vida da igreja. Tem alguns irmãos aí que olharam eles. Então você percebeu, o Senhor sabe perfeitamente o que está fazendo. Amém. Alguma vez você fala, não, isso é loucura. Não é não, irmão. É que a nossa alminha não é das pequenas. Tem um irmão que uma vez comentou assim, me perdoe se eu prolongar um pouquinho. Irmão, nós somos que nem um animal selvagem quando está lá no meio dos outros lá. Você vai chamar que foi couro, mordida, porque eu já fui buscar animal no meio do mato e eu sei como o bicho é. Vem com mordida, com coice. E como que você vai predominar esse bicho? Laçando ele na marra, levando o bicho no mangueirão, pondo a cela nele, tacando a espora e couro nele. Couro nele. Até que um belo dia, você está andando na cidade, com ele aí, ele vira para cá, vira para lá. Irmão, sabe o que é isso? É nós. É verdade. É nós. Muitas vezes a pessoa não quer entender, mas somos nós. Mas glória ao Senhor pela fé. Glória ao Senhor, porque o Senhor muda tudo. Verdade. Aleluia, Senhor. Obrigado, Amém. Senhor. Agora entendo porque tudo isso foi preciso. Amém. Irmão, sabe para quê? Para chegar aqui na vida da igreja, esse lugar maravilhoso. Esse lugar cheio de vida. Amém. Irmão, sozinho jamais viria aqui. Só com o Senhor e com a igreja. Mas o Senhor arrumou as pessoas para que um dia estivesse aqui. Né, Titão? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. A experiência do Claudinho é isso mesmo, né? Se nós não tivermos no Senhor, nós damos coice. Somos coiceiros, ó Senhor Jesus, né? Mas se nós tivermos no Espírito, o Senhor nos faz brando, né? Graças ao Senhor. E a lei, ela é santa, justa e boa. Ela é santa, justa e boa. O irmão Alexandre falou da lei para as crianças. Tem que ter lei para as crianças, sim. Porque senão as crianças fazem o que elas querem, depois os pais, quando elas crescerem, daí você não vai ter delícia. E quando nós criamos filho com lei, sofremos para educar, porque não é fácil educar filho, não. Mas o Senhor Jesus ensina nós a educar, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, depois de grande, ela não desviará dele, né? Então nós temos que cuidar, assim, muito bem das crianças. Senhor Jesus nos dá graça. E eu criei meus filhos com a graça e glória do Senhor Jesus. E eu era meio severa, tá? Se eu falasse que era 10 varadas, era 10 varadas. Senhor Jesus. Eu também apanhei assim da minha mãe. Minha mãe me educou, minha mãe está aí, eu tô aqui inteira porque minha mãe educou, disciplinou muito. Então, graças ao Senhor pela disciplina dos pais. Tá? Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor pelos nossos pais que nos educaram. Né? Os pais que deixam os filhos aí a mercê, ou no mundo. O mundo está assim, terrível. Mas nós que temos o Senhor Jesus tem misericórdia, possamos cuidar deles, né? Não, lógico, né? Que não sei se eu era exagerado. Uma vez eu falei com uma amiga que ela é psicóloga, eu falei, ela já partiu. E eu falei, até preguei o evangelho para ela. Eu falei assim, ai, Márcia, eu era exagerada com meus filhos. Não, Fátima, você educou aquilo que você sabia.
né? Porque eu achei que eu exagerei, porque Senhor Jesus, mas meus filhos são uma bênção do Senhor e eu tenho delícias do Senhor hoje. A delícia do Senhor, porque o Senhor fala na palavra dele que dá delícia para nós, né? Graças ao Senhor. E essa palavra falada hoje, maravilhosa, nós cremos no Senhor, né? E nós somos herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, né? E eu quero tomar posse do quê? De Cristo. Porque nós temos a riqueza do alto, irmão. Essa riqueza ninguém rouba de nós. Né? Aqui o Senhor cuida de nós, Ele dá tudo para nós, Ele cuida da maneira que Ele quiser. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Né? Aqui o irmão falou comunhão, oração, ler a palavra, comunhão com os santos. Ó Senhor Jesus, né? E sempre invocando o Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Em todo tempo é o Senhor. Senhor Jesus. Esse dia eu estava falando para minha mãe, a gente não sente só. Tem gente que fala, mas fica sozinha, solidão. Não, o Senhor está junto conosco. Minha mãe mora assim, sozinha. Mora assim, sozinha, mas com o Senhor, né? Então, o Senhor Jesus, quando nós estamos em comunhão com Deus, não tem solidão. Não tem, porque o Senhor está junto conosco o tempo todo. Se nós quisermos. Amém? Graças ao Senhor. Obrigada. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto, irmãos, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Essa é a parte nossa, agora a parte de Deus, irmãos. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando nós nos aproximamos dele, crendo nele, irmãos, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém. Eu me perguntava sempre, o que é esse galardão que vem dele? Ele mesmo. O próprio galardão é ele mesmo. Quando a gente se aproxima dele e cremos que ele existe, ele em qualquer situação nos abraça, nos dá ele mesmo. Amém. A própria pessoa. Ele é o galardão. Amém. Mas tem um princípio que temos que crer. Amém. Temos que crer, porque nós cremos, nos aproximamos dele. Amém. E esperamos a recompensa, irmão. Né? Que ele mesmo, é isso que eu ganhei, ficou mais fortalecido no meu espírito. Amém. Ele só precisa de uma coisa, que creiamos nele. Amém. 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 Irmãos, a promessa concedida é para os que creem. E nós cremos. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Essa questão da promessa veio antes da lei e nada pode abrogar, nada pode anular essa promessa, irmãos. Amém. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Estou aqui muito nos versículos que o Alexandre leu para nós, em Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Irmãos, tudo se cumpriu. E por causa disso, nós hoje estamos aqui desfrutando dessa promessa que é o descendente, que é o Espírito prometido, que é o próprio Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Como nós podemos louvar o Senhor? Quantas riquezas insondáveis Deus tem dispensado para nós. E como nós precisamos assimilar tudo isso. Ontem nós ouvimos, devemos ter uma disposição para buscar isso. Porque nós somos os que creem. Não somos aqueles que retrocedem, nos quais Deus, a alma de Deus não tem prazer. Mas nós somos aqueles que avançam, que buscam,
e que desfrutam esse Espírito prometido. Amém. Amém. Eu queria ler aqui essa passagem aqui em Provérbio 3:11. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor corrige porque Ele quer bem, né? Assim o pai também que quer bem ao filho, ele tem que corrigir. Não sou pai, mas com a graça do Senhor serei e é nesse caminho que eu quero ir. Quero que o Senhor também dê sabedoria para não descer muita chibata, né? Equilíbrio também para não... Equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo é muito importante, mas é isso. Se nós realmente amamos os filhos, é porque temos que corrigir. Amar não se passar a mão na cabecinha, não, senão o negócio vai ficar feio mais para frente. Amém? Amém. Essa palavra é muito importante, irmão, para nós. A promessa que o Senhor já cumpriu em nós. Porque nós já recebemos o Espírito. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, o descendente já está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. E precisamos tomar posse pela fé. Senhor Jesus, eu fui bastante tocado, irmão, nessa questão daqueles que o buscam, baseado em Hebreus 11:6, que o Senhor, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ó Senhor Jesus, então para ter, tem que buscar. Claro que o Senhor, irmãos, é acessível, mas irmão, nós precisamos buscar o Senhor. 10 de Hebreus, versículo 35, olha só, irmãos, algo muito importante. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Mas aqui a palavra do início é: não abandoneis. Irmãos, nós temos experiência que às vezes nós abandonamos algumas coisas, é ou não é? Às vezes, irmãos, a nossa experiência parece que nós abandonar é deixar aos poucos, não é de vez, muitas vezes. Mas, irmãos, não podemos jamais abandonar a fé. Irmãos, tem um hino que eu desfruto muito, e eu tenho a experiência de quando jovem receber os irmãos jovens na minha casa, quando eu morava lá no Parque Piracicaba, e eu recebi jovens. Titão estava junto também, né? Acompanhava os jovens ali, tá certo? Faz bastante tempo, é verdade. Mas, irmãos, ali falava o seguinte: já encontramos Cristo que tudo é, nossa provisão total. Irmão, é ilusório achar que tem outra coisa fora de Cristo. Aí tem, outra estrofe diz assim: a igreja achamos, temos tudo. Irmãos, se temos Cristo e a igreja, o que mais precisamos? Parece que não é suficiente, né? Cristo e a igreja. Mas, irmãos, Cristo e a igreja é suficiente, sim. Temos uma vida abençoada, uma vida feliz no Senhor, desfrutando da promessa, buscando o Senhor. Essa manhã os irmãos estão buscando. Irmãos, que essa busca se estenda, ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, a promessa é feita pelo Senhor, não somos nós que prometemos. Nós muitas vezes prometemos algo e não cumprimos. Mas, irmãos, a promessa do Senhor é fiel. Aleluia! Quero tomar posse disso. Eu quero buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ele é disponível a nós. Jesus é o Senhor. Amém. Sou grato ao Senhor porque hoje eu tenho Cristo. Irmãos, hoje eu tenho Cristo. A promessa chegou até mim. A promessa chegou a nós. Eu sou grato ao Senhor. E da mesma maneira que a Maria agradeceu aos pais, eu também agradeço aos meus pais. Irmãos, hoje eu tenho Cristo porque eu fui conduzido a isso. Uma coisa que em casa, pelo menos, sempre permaneceu, é valorizar as reuniões. Valorizar a igreja. Irmãos, eu nunca vi meus pais trocarem reuniões. Eu posso falar isso, eu nunca vi. E graças a isso, eu amo Cristo. Cristo chegou até mim. Irmãos, vamos valorizar as reuniões. Conduzir filhos, adolescentes, crianças ao Senhor. Irmão, se não for conduzido, vai rejeitar. Nós precisamos valorizar, para que eles um dia valorizem. Senhor Jesus. Aleluia.
Alguns irmãos falaram de espancamento, etc. Tem o estatuto, né? Da criança e do adolescente. Tá? Os animais também. Né? Mas o que nós queremos entender é que não pode ficar sem disciplina. Não pode ficar sem advertência, sem admoestação. Tá certo? Você deve perguntar para o Senhor qual o caminho que você deve tomar. Claro, celular hoje, irmãos, é uma permissividade que extrapola. Se os pais não cuidarem disso, e muitos países estão vendo isso e até proibindo, não só na escola, não, mas tendo limitação. Então, se o mundo está vendo isso, irmãos, nós também precisamos dar uma atenção para isso, porque muitas vezes o celular está tirando as crianças da reunião, está tirando jovens da reunião, etc. e tal, ou mesmo na reunião, o celular está sendo usado como uma janela para o mundo e não, o coração não está aqui. Então, são coisas, irmãos, que nós precisamos atentar. São coisas que nós, pais, temos responsabilidades. Amém? Outra coisa, o outro lado. Vocês viram os jovens que vieram aqui, deram testemunho. E o principal é que eles são gratos. São gratos. É isso que nós queremos plantar. É isso que nós precisamos plantar. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Queria dizer para os irmãos a respeito dos grupos do WhatsApp da igreja em Piracicaba. Nós temos os grupos. Quem participa dos grupos aí, por favor? Tá. Então, inicialmente nós fizemos um grupo e fomos elencando ali os irmãos, colocando os irmãos para comunicados e etc. E aí, esse grupo tinha uma limitação de número de participantes. Hoje o WhatsApp já não tem mais essa limitação tão limitada. Tem limitação, mas é bem superior agora. Para mais de 1.000 participantes, né? Então, foi criado outro grupo, onde não cabia os do grupo 1, entraram no grupo 2, para receberem também as mesmas comunicações. Hoje, então, não há essa limitação. Nós vamos trabalhar com 2 grupos, com os mesmos participantes. Deu para entender? Então, talvez você já tenha percebido, né, Mateus? Os irmãos já tenham percebido que estão participando de 2 grupos hoje. Ok? Então, houve uma triagem, houve uma transferência, houve também um acréscimo de irmãos que estavam no grupo 2, não estavam no 1 e no 2 e tal. Então, nós entendemos que a coisa está adequada. Alguns que foram tirados do grupo e colocados em outro, precisam responder um convite, né? Precisam aceitar o convite para entrar no grupo. Alguns é automático, eu não sei como é que funciona isso, mas alguns você coloca lá, automaticamente está no grupo. Alguns precisam dar o seu ok para fazer parte do grupo. Então veja se você está nessa situação. Se tiver, você dá o ok para fazer parte dos 2 grupos. Deu para entender, irmãos? Por que 2 grupos, então? Um grupo vai ser reservado para fazer reserva de almoço, tal, então você responde. Tal. O outro grupo nós vamos transmitir avisos. Então, muitos avisos que nós estamos dando agora, está no grupo também, já está no grupo hoje. Então, o grupo já tem aviso da A Voz que dá Vida, a reunião do dia 27, tem lá o convite virtual, tem lá no grupo também a questão do encontro de casais, tá certo? Então, outros avisos vão ser colocados lá para a ciência dos irmãos. E no grupo 1 não está esse aviso. Certo? Amém? Os irmãos entenderam? Então, alguns comunicados nós vamos fazer só num grupo, mas todos participam dos 2 grupos, e no outro grupo vai ser reservado só para responder questão do almoço,
ou alguma outra coisa que precisa da resposta dos irmãos. Também quando tiver aberto esse grupo para a resposta dos irmãos, por favor, irmãos, é só para aquele fim. Não é para postar outras coisas, porque senão dilui. Por maravilhoso que seja a postagem, mas vai diluir, vai poluir, vamos entender, poluir entre aspas, tá? O grupo ali. Deu para entender, irmãos? Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para o Mateus, pode perguntar para o Samuel, pode perguntar para mim também. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos rever os avisos, então. Esse aviso não está lá, certo? Mas pode ser colocado também. Então hoje tem a reunião do Bom Prazer de Deus, a reunião de jovens, às 17 horas aqui na Casa 1. Aleluia. Bom Depósito também vamos colocar lá para os irmãos entenderem. Se quiser mais alguma explicação, procura o Mateus. É uma poupança para conferências e encontros. Por exemplo, vai ter encontro agora. Quanto que é? R$40 por pessoa, casal 80. Você tem um depósito aí? Quer usar isso aí? Usa para fazer essa inscrição. Amém? Então aqui, encontro de casais, dia 3 de maio, em Campinas, numa chácara em Campinas. Os irmãos de Campinas é que estão abrindo para os irmãos de Piracicaba também. Então esse encontro de casais vai ser no dia 3, às 16 horas, na chácara Joquebede. É a mãe de Moisés. Cuidou bem de Moisés. Tá certo? E aí, também no domingo vai ter uma comunhão entre as igrejas. Domingo, às 9 horas da manhã. Então ali também no grupo já está lá os custos dessas reuniões, desses eventos aí. Tem mais algum aviso? Sim. A voz que dá vida. Irmãos, gostaria que os irmãos dessem atenção para essa reunião, se empenhassem em convidar pessoas. Tem convites lá no serviço de literatura, passem lá depois. Peguem folhetos, que no verso do folheto tem o convite específico para essa reunião. Tem o folheto também para todas as reuniões, mas tem um folheto específico para essa reunião. Lembrando os irmãos, dia 27 de abril, domingo, 19 horas, aqui, claro, e o tema é esse, a voz que dá vida. Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então que o Senhor possa falar com muitos Lázaros nesse domingo, dia 27. Amém, irmãos? Nós devemos ter um coração pelo Evangelho, trazer pessoas, e depois da reunião também vai ser servido pastéis, tá certo? Aí vai ter que comprar o combo, tal, mas aí mais para frente a gente vai dar esses avisos para os irmãos. Amém? Tem mais aviso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem um pedido de oração aqui. A Sueli, não precisa ficar em pé, não. Só levante a mão aí, Sueli. A Sueli Brito, ela vai passar por cirurgia amanhã, né? Amanhã. Como é que chama? Artroplastia do quadril. Certo? Então vamos orar pela Sueli, por essa cirurgia. Amém, Sueli? O Senhor vai abençoar. Amém. Sueli também tem essas dificuldades, mas está sempre aqui, né? Isso é importante. Amém. Vamos orar então? Senhor, oramos, Senhor, pela cirurgia da nossa irmã Sueli. Seja uma cirurgia bem-sucedida, seja com as mãos dos médicos, seja com a recuperação, que a nossa irmã possa locomover-se, ó Senhor Jesus, para estar sempre nas reuniões, assim como ela tem valorizado, continue presente nas reuniões. Obrigado, Senhor, pela Sueli, pelo Marcílio, cuida de toda a família, nós entregamos em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Ó Senhor, o Senhor sempre cumpre as Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelo Espírito que dá vida, o Espírito prometido. Aleluia. Abençoe Tua igreja em toda essa semana. Que os irmãos estejam guardados pelo Senhor,
sempre se voltando ao Espírito, sempre buscando o Senhor, investindo tempo em buscar o Senhor, na palavra, em oração, na comunhão de vida. Ó Senhor Jesus, guarde toda a tua igreja. Nós oramos a Ti, venha nos edificar. Queremos cooperar com o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém.